Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, quem fala aqui é o vosso irmão Felipe, e mais uma vez eu estou aqui para compartilhar uma palavra de edificação para as nossas vidas, que está registrado em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 20, no seu verso 7. Vamos ler. No primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou longamente até a alvorada, e assim partiu. Irmãos, palavra essa fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. A Bíblia vai falar sobre um personagem bíblico chamado Paulo, aquele que o próprio Cristo falou para Ananias que esse Paulo ia sofrer pelo Evangelho. E, lendo a Bíblia e estudando, a gente vê o quanto Paulo sofreu por amor ao Evangelho de Deus. É um homem que começou bem, mas também terminou bem. A Bíblia vai dizer que Paulo ele se encontra no cenáculo e no terceiro andar. A Bíblia vai dizer que o ambiente está cheio de luzes. E acredito que para um jovem chamado Eutico, para que Eutico viesse estar encostado ou sentado na janela, acredito eu que o culto estava muito cheio. Acredito eu. Por isso que Eutico escolheu a janela para estar. A Bíblia diz que o discurso de Paulo era extensivo. O discurso, a pregação, o sermão de Paulo estava tão extenso que foi até a meia-noite. Mas quem está pregando não é alguém que é vazio de Deus. Quem está pregando é alguém que tem o que passar. É alguém que tem de Jesus para transmitir. E a Bíblia vai dizer que Eutico, um profundo sono, se apodera de Eutico. E a Bíblia diz que Eutico, ele cai do outro lado. E Eutico morre. Eutico se arrebenta todinho. Frisa bem aqui. Alguém que estava lá em cima caiu para baixo. Alguém que estava lá em cima caiu para baixo. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo ele deu uma pausa na pregação e Paulo ele foi prestar socorro a Eutico, que caiu. Vou repetir. Paulo, sabendo que Eutico caiu, Paulo vai dar uma pausa na pregação e vai prestar socorro a alguém que caiu. E como aqui é o terceiro andar, acredito que não é elevador. Acredito que naquele tempo não tinha elevador. Então, acredito que Paulo ele teve que descer a escada. Paulo teve que descer a escada para prestar socorro
alguém que caiu. Nessa descida, Paulo se depara com Eutico. E Paulo, ele não para acusar. Paulo, ele não para julgar. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele abraça o menino. O menino estava lá em cima, caiu, mas Paulo em nenhum momento julgou. Paulo abraçou o menino. A Bíblia diz que depois que o menino foi socorrido, Paulo subindo com o menino para cima, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele voltou a pregar. Paulo, ele voltou a falar da palavra de Deus. E a Bíblia afirma que Paulo pregou até o dia amanhecer. A palavra que eu quero deixar de reflexão para os corações de quem prega é essa. No pleno século XXI, a qual estamos vivendo, não generalizando, mas a maioria de pregadores, de pessoa que prega 1 hora, mas não para 1 minuto para prestar socorro. Prega 2 horas, mas não para 2 minutos para prestar socorro. A Bíblia faz questão de dizer que aonde Paulo se encontrava no cenáculo estava cheio de luzes. No tempo de hoje, querem pregar, querem ter luzes, querem ter flashes, querem ter aplausos, pessoas morrendo no meio da pregação, pessoas morrendo no meio do sermão, mas não presta socorro. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele se encontrava com a multidão se encontrava com Jesus, Jesus se encontrava com a multidão, a multidão já estava com Jesus 3 dias. Qual foi a palavra que os discípulos expressamente transmitiram a Jesus? Despeça a multidão. E o que Jesus falou? Não, eles já estão 3 dias comigo. Se eu dispensar eles vão morrer, eles vão perecer, desfalecer. Minha Bíblia fala como desfalecer no meio do caminho. Ou seja, Jesus não é alguém que só prega. Jesus, ele era alguém que pregava, mas que também prestava socorro. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome nós não profetizamos. É um grande perigo você querer só pregar, mas você não querer abraçar alguém que caiu. Infelizmente, é perigoso pregar a palavra de Deus e não prestar socorro. E naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, mas em teu nome profetizamos. Então vamos conjecturar. Imagina Jesus dizendo: tá, você pregou, mas o seu vizinho você não prestou socorro, o seu filho você não prestou socorro, aquele irmãozinho que caiu você não prestou socorro, ao contrário, você julgou, você condenou. Então fica essa palavra para a nossa meditação. Não seja uma pessoa que só prega, não seja uma pessoa que só fale, mas seja uma pessoa que também você venha também prestar socorro. Não deixe que pessoas venham morrer em meio ao sermão que você está pregando. Não, para o sermão, para tudo o que está fazendo e vai prestar socorro. E a palavra de Deus para nossas vidas é essa: prega 1 hora, mas não para 1 minuto para prestar socorro. Então você que está ouvindo essa palavra, medita. Se você é uma pessoa que só está pregando e não está prestando socorro. E a Bíblia diz, irmão, que depois de tudo isso, a Bíblia fala que eles foram comer pão. Então, meu irmão, tem pessoas que ainda conseguem comer, tem pessoas que ainda conseguem se alimentar, tem pessoas que ainda conseguem ter uma refeição, sabendo que tem uma pessoa precisando de socorro, sabendo que tem uma pessoa carente, sabendo que tem uma pessoa que precisa de um abraço. Tem pessoas que ainda conseguem se alimentar. Paulo não. Antes dele comer o pão, primeiro
ele foi prestar socorro. E fica essa palavra para as nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, meus irmãos,